Canal do Mundo do Futebol, chegando aqui, gente, para passar os resultados que tivemos nessa quarta-feira de futebol. Vou começar pelo futebol internacional, tá? Copa da Alemanha, o Arminia Bielefeld perdeu para o Union Berlin por 2-1. Union Berlin classificado. O Bayer Leverkusen venceu na prorrogação o Paderborn pelo placar de 4-2, também se classificou. O Bayern de Munique venceu o Colônia por 4-1, também se classificando para a próxima fase da Copa da Alemanha. Campeonato escocês, o Falkirk perdeu para o Celtic por 4-0. O Hibernian perdeu por 1-0 para o Glasgow Rangers, campeonato escocês. Vamos lá, gente, Taça da Liga de Portugal, ou Copa da Liga, né? Como prefiram. Benfica 3, Tondela 0. Braga 5, Santa Clara 0. Taça da Liga Portuguesa. Bom, aqui também pelo campeonato norueguês, o Bodo Glimt venceu o Brann por 2-1, campeonato norueguês. Resultados aqui também, gente, pelo campeonato italiano. A Juventus venceu a Udinese 3-1. O Parma perdeu para Roma 2-1. Vamos ver aqui, a Fiorentina perdeu para a Inter de Milão 3-0. O Torino empatou com o Bolonha em 0-0, campeonato italiano. Copa da Liga Inglesa. Vamos lá para os clubes classificados para a próxima fase. Crystal Palace 3, Liverpool 0. Liverpool eliminado, Crystal Palace classificado. Também aqui tivemos Chelsea 4, Wolverhampton 3. Chelsea classificado. Arsenal 2, Brighton 0. Arsenal classificado. Também aqui tivemos Manchester City 2, Swansea 1. E o Manchester City também se classificou. Newcastle 2, Tottenham 0. Aqui também. E o Newcastle se classifica para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Vamos lá, gente. Mônaco 5, 3 para o Nantes. Lyon 3, Paris FC também 3. Olympique de Marseille 2, Angers também 2. Também aqui tivemos, vamos dar uma olhadinha, opa, PSG 1, Lorient também 1. Outro resultado aqui. E bom, campeonato francês, né? Nice 2, Lille 0. Campeonato francês aqui também. Vamos lá, gente. Copa do Brasil Sub-20. Resultados aqui. América Mineiro 2, Vasco 0. Atlético Mineiro 2, Flamengo 0. Também aqui tivemos Sport 1, CRB 0. Aqui esses jogos de ida, tá? Fase oitavas de final. Copa do Brasil Sub-20, teremos aqui os jogos da volta. Bom, vamos lá, gente. Copa do Brasil Sub-20, mais um resultado. Jogo de ida, fase oitavas de final, Copa do Brasil Sub-20. O Fortaleza venceu o Bahia por 3-1. Bom, Campeonato Pernambucano Sub-20 feminino. Tivemos aqui a vitória do Sport Recife em cima do Jaguar por 17-0. É isso aí. Copa do Brasil Sub-20. Correção, gente.
Esse jogo aí do Sport 17, Jaguar 0. Campeonato Pernambucano Sub-20 feminino, tá? Só para não passar nada errado, tá? É muito campeonato na cabeça, aí de vez em quando a gente confunde, mas corrige na hora, beleza? Vamos lá, gente, pelo Sub-17 futebol feminino. O Paraguai venceu a Argentina por 2-0. Me parece ser as eliminatórias sul-americanas femininas, beleza? Aqui Sub-17. Parece ser isso aqui. Bom, foi o que eu entendi, pelo menos, né? Paraguai 2, Argentina 0. Também aqui, Curitiba 1, Atlético Paranaense 0. Esse resultado aqui pela Taça do Paraná. Curitiba se classifica para a próxima fase dessa competição. Vamos lá, gente. Internacional 7, São Gabriel 0. Recopa Gaúcha, né? Fluminense 1, Ceará 0. Jogo atrasado, Campeonato Brasileiro, Série A. Bom, gente, como no horário desse jogo do Flamengo pela Libertadores, eu estou gravando esse vídeo, tá no final já o jogo, mas ainda não acabou, então eu vou antecipar, né, esse meu comentário aqui sobre essa vitória do Bayern de Munique sobre o Colônia por 4-1 pela Copa da Alemanha, explicar como é que foi o jogo, e depois eu passo o resultado do jogo do Flamengo, né, assim que for possível. Bom, galera, falando do jogo em si, pela Copa da Alemanha, vale dizer algumas coisas. Primeiro, o time que o Bayern de Munique colocou em campo foi o titular. Ele não poupou, não. Inclusive, achei acertadíssimo por parte do Kompany, treinador, de não poupar, de botar o que tinha de melhor. Beleza? Ele fez isso. Com exceção do Neuer, né? O Neuer, goleiro, titular, não foi pro gol, ficou no banco. Mas no restante, todo mundo aí participou do jogo, né? Bom, o Ubi no gol, o Laimer na lateral, o Tá e o Upamecano na defesa, o Stanisic na outra lateral, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias, né? Basicamente foi esse o time. Bom, gente, o jogo foi como eu esperava que fosse. Beleza? Esse 4-1 talvez tenha ficado um placar meio esticado, mas muito em função que o Bayern de Munique é um time que cria oportunidades, né? Cria chances e conseguiu converter. Mas o jogo em si, um jogo complicado, um jogo difícil, realmente um jogo parelho. Por que estou dizendo isso? O jogo começa com o Colônia partindo para cima. É equilibrado, lógico. Bayern de Munique e Colônia medindo força. De fato, uma chance para cada lado. Mas o Colônia apertou o cerco para cima do Bayern e conseguiu dar uma pressão no Bayern de Munique. E em várias bolas paradas, o Colônia já vinha chegando, já vinha se aproximando do gol. Até que, em uma bola parada, uma cabeçada que foi do Marre, acho que é esse o nome do jogador. Bom, ele abriu o placar, fazendo 1-0 para o Colônia, beleza? No momento onde o jogo estava parelho, mas mais pendendo para o Colônia, digamos assim, porque eles marcaram pressão. Eles partiram para cima realmente do Bayern de Munique, como eu já esperava que fizesse. Bom, após isso, o Bayern de Munique, que já tinha perdido ali uma ou duas chances antes do gol, partiu para cima. Tentou sair da pressão imposta pelo Colônia. E através de uma bela jogada do Laimer, né, o lateral, conseguiu puxar a jogada, criou a jogada, Luiz Dias apareceu, goleiro do rebote, e ele empatou o jogo. Alguns disseram que o lance estava em impedimento, mas na Copa da Alemanha, nessa fase pelo menos, não temos VAR. Então o gol foi validado. Ali o Luiz Dias empatando, né, o jogo para o Bayern de Munique em 1-1. Após isso, o Bayern de Munique se tranquilizou no jogo, entendeu o jogo e conseguiu realmente impor ritmo, impor o jogo. E aí, bom, gente, o que aconteceu? O Harry Kane, que já havia perdido, gente,
duas chances antes do gol, tá? Vale dizer, eu não citei isso, mas ele perdeu duas chances antes do gol ali, do Colônia. Ele foi lá e marcou, né? E virou o jogo para o Bayern de Munique ainda no primeiro tempo. O que vale dizer voltou para o segundo tempo, mesmo time, ao que parece, pelo que eu entendi, não alterou, tá? Isso eu não consegui pegar direito, mas pelo que eu entendi, não alterou. E aí, o Colônia manteve o que tinha feito no primeiro tempo. Se mandou para cima. Criou uma chance para empate, mas mais clara do que a chance do Colônia foi a chance do terceiro gol do Bayern de Munique, né? Onde o Harry Kane, como meia, que ele estava jogando como meia novamente, lançou a bola para o Luiz Dias, ele entra cara a cara e perde. Perdeu ali a chance do terceiro gol, né? E do segundo dele no jogo. Bom, logo em seguida, o Colônia partindo para cima do Bayern, mas em mais um contra-ataque ali, o Bayern consegue marcar o terceiro gol através... Aliás, até vou me corrigir aqui. Eu estou confundindo os lances aqui, porque o terceiro gol do Bayern de Munique, eu vou explicar melhor agora, foi na cobrança de escanteio, tá? Então vou recolocar aqui. O terceiro gol do Bayern de Munique foi na cobrança de escanteio, o Kane subiu de cabeça e rede, né? Fazendo o segundo dele e o terceiro do Bayern. O quarto, sim, foi de contra-ataque, né? De fato foi mesmo. E o Olise, né? Marcou o quarto gol do Bayern de Munique, ali fechando o placar em 4-1. Vale dizer que o Colônia teve várias chances durante o jogo, tá? O Urbi, goleiro do Bayern de Munique, fez boas defesas, de fato. Eles chegaram a meter a bola no travessão, né? Praticamente no último lance de jogo, mas eles meteram a bola no travessão também. Então, como eu falei que seria, gente, de fato foi. Jogo muito complicado, jogo muito difícil, contra um adversário difícil. O Bayern de Munique se aproveitou das chances que teve. Perdeu gols, mas soube se aproveitar e fazer gols. Criar e fazer. Então, conseguiu vencer esse jogo por 4-1, certo? Mas jogo eliminatório, jogo difícil, contra um adversário que, volto a repetir, não retiro uma palavra do que eu falei. Muito bem arrumado, tá? O Colônia, muito bem arrumado. O Bayern de Munique, gente, vale dizer que, assim, eu não curto muito falar sobre isso, mas a título de informação, o Bayern de Munique atingiu a marca de 14 vitórias nos seus 14 jogos até agora na temporada de maneira oficial. Seus 14 primeiros jogos, né? O que isso quer dizer? O Milan tinha um recorde de vitórias consecutivas em início de temporada, que eram 13 vitórias consecutivas, desde o início da temporada até 13 vitórias consecutivas. Bom, o Bayern de Munique, atingindo agora essa marca de 14 vitórias consecutivas nos 14 jogos oficiais da atual temporada europeia, o Bayern de Munique agora é o recordista dentre as principais ligas europeias, né? As 5 principais ligas europeias. Então, o Bayern de Munique agora tem esse recorde aqui de vitórias. Bom, gente, isso é um número legal, a título de informação maneiro, mas eu prefiro levar muito mais em conta o rendimento do Bayern de Munique, o bom futebol jogado. Eu particularmente, como torcedor, números assim não me interessam muito, para ser bem sincero com os amigos, tá? Estou passando porque, volto a repetir, a título de informação. Acho que vale passar, beleza? Bom, o que vale dizer é que boa vitória do Bayern de Munique, uma classificação para a terceira fase da Copa da Alemanha. Agora é aguardar o sorteio para saber quem será o adversário do Bayern na terceira fase da Copa da Alemanha, que eu não tenho a informação ainda, eu acho, mas não sei, se será disputada a quarta fase da Copa da Alemanha ainda nesse ano. Não sei, tá? Não tenho essa informação. Possa ser que sim ou que não. O que vale dizer é que os próximos 2 jogos do Bayern de Munique agora, próximos 3 jogos, né? Antes da próxima data FIFA, pela ordem, o Bayer Leverkusen, clássico pelo campeonato alemão, no próximo sábado, 2h30 da tarde, na Allianz Arena. Na terça-feira,
da semana que vem, o Bayern de Munique vai até o Parque dos Príncipes, lá na França, para pegar o PSG pela Liga dos Campeões, né? Valendo liderança. Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse jogo também. E para fechar, antes da data FIFA, do mês de novembro, o Bayern de Munique ainda pega o Union Berlim, né? Na casa do Union Berlim, beleza? Pela rodada do campeonato alemão. Então, temos ainda mais 3 jogos aí do Bayern de Munique antes da data FIFA. Vamos aguardar, gente, para ver os próximos jogos do clube. Daqui para frente, só o jogo, de fato, complicado. Tanto foi como esse contra o Colônia, né? Os outros serão difíceis, bem difíceis também. Um clássico contra o Bayer Leverkusen, um clássico mundial contra o PSG e um jogo dificílimo contra o Union Berlim. Então vamos aguardar, né? Bom, gente, onde os amigos ouviram aí eu falar que nesse ano eu não sei se será realizado a 4ª fase da Copa da Alemanha, entendo que eu quero falar 3ª fase, tá? Falei 4ª fase aí por distração mesmo. Mas o que eu quero falar é que eu não sei se será realizado nesse ano a 3ª fase da Copa da Alemanha ainda, tá? Então é isso. Bom, para fechar esse vídeo... Bom, gente, o Flamengo segurou o Racing na Argentina 0-0 no placar agregado 1-0 Flamengo. Foi o placar do jogo de ida, né? Da semifinal da Libertadores. E o Flamengo é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América de 2025. O seu adversário sairá do jogo dessa quinta-feira, às 9h30 da noite. Jogo que será no Allianz Parque, né? Entre Palmeiras e LDU. Jogo da volta, né? Entre as equipes. Relembrando o placar do jogo de ida, LDU 3, Palmeiras 0. Então, a LDU pode perder até por 2 gols de diferença, que se classifica para a final da Libertadores. Vamos aguardar, gente. O Palmeiras tem que vencer por 3 gols para levar para os pênaltis, 3 gols de diferença, ou 4 gols para passar de forma direta. Bom, pela Copa Sul-Americana, conheceremos também o adversário do Atlético Mineiro, que também já está na final, né? Da Copa Sul-Americana. E sairá do jogo dessa quinta-feira, 7h da noite, entre Lanús e Universidade do Chile. Beleza? Eu vou dar uma confirmada no placar desse jogo, gente. O jogo de ida que eu tô me esquecendo aqui. Bom, vamos lá, gente. Foi 2-2 o jogo de ida entre Lanús e Universidade do Chile. Não há vantagem para nenhum dos lados. Qualquer empate, pênaltis. Beleza? Copa Sul-Americana. Bom, nessa quinta-feira, repetindo, hora desse jogo, 7h da noite. Lanús e Universidade do Chile, Copa Sul-Americana. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!